Vamos lá, gente. Dá início. Oi, Aline, tudo bem? Olá, tudo bom? Boa noite. Tudo bem. Boa noite. Gente, vamos começar. Quem ainda não teve o prazer de assistir uma palestra, alguma aula da Aline. A Aline foi convidada aí porque já assisti algumas palestras, nunca conversei cara a cara com ela, mas já tive a oportunidade de assistir várias palestras dela aí ao longo da vida e pela primeira vez tive o prazer de convidá-la para estar aqui com a gente, né? À distância, mas é o bônus que nós pegamos dessa loucura, dessa pandemia. Conseguimos aproximar as pessoas, né? Quem não conhece a Aline é assessora da gestão da prática médica do AC Camargo e tem um MBA em gestão de saúde, é presidente da Fundação para a Segurança do Paciente. E eu fui em várias palestras com ela e sempre me tocou muito a sensibilidade e a grandiosidade com que a gente enxerga o tema. E para mim a aula começou, essa apresentação dela, a primeira apresentação dela começou a aula desde o primeiro momento, que ela perguntou qual que seria o tema e quem que seriam as pessoas envolvidas. Aí eu falei, tema, segurança do paciente cirúrgico, né, do ambiente do centro cirúrgico, e quem que seria o público. Aí ela já me deu a resposta, o público são todas as pessoas envolvidas no processo, então vai de A a Z. Então a aula começou aí para mim, né? Dessa pessoa que nós estamos falando, a grandiosidade de que a gente precisa para falar de um tema tão abrangente e que envolve todos, né? Envolve a todos realmente. Eu só peço que todo mundo fique com o microfone desligado para não dar interferência e quem for chegando depois fazer as perguntas no chat para no final a gente poder ter um tempo de conversar. Tá bom. Obrigada, viu, Guilherme, pelo convite, é um prazer, assim, e realmente, eu acho que tem que ser todo mundo, porque nós somos uma equipe, né? Eu vou acabar falando um pouco sobre isso. Eu vou só avisar, minha internet aqui de casa começa a falhar em um dado momento, eu acho que pelo número de usuários e tudo mais. Se ficar ruim, é só me dar um toque que eu ligo o 4G, tá bom? Do meu celular. Pode ser? Então, tá bom. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela. A gente vai falar então da segurança do paciente cirúrgico. Conseguem ver? Sim, tá compartilhado. Ótimo. Então vamos lá. Segurança do paciente cirúrgico é um tema que eu gosto bastante de falar, não só por ser anestesista, mas porque o centro cirúrgico é um ambiente muito desafiador, como a gente vai ver. Centro cirúrgico, sala de emergência, UTI, são ambientes muito únicos assim dentro do hospital. Então a gente precisa de fato se preocupar com segurança, porque esses pacientes eles estão muito vulneráveis a uma série de eventos que podem acontecer. Então, assim, esse estudo, que foi o que lançou, né, foi o primeiro estudo realizado com o uso do checklist, lançado pelo New England em 2009, ele trouxe alguns dados interessantes, que lá naquela época, em 2009, 234 milhões de cirurgias de grande porte eram realizadas no mundo anualmente. E a estimativa era de que pelo menos 1 milhão desses pacientes iriam morrer por conta dessa cirurgia de grande porte, durante ou após. Quase 50% de todos os danos que acontecem dentro de um hospital acontecem relacionados a procedimentos cirúrgicos. Então, daí o tamanho da importância do centro cirúrgico para a instituição. E o pior de tudo, pelo menos metade desses eventos seriam completamente evitáveis. Então, imaginem que desse 1 milhão de pacientes, 500 mil morriam naquela época anualmente por eventos evitáveis, não eram para eles terem morrido, né, metade deles. Então, são números muito grandes e muito chamativos.
E, de fato, a gente sabe que nos Estados Unidos, né, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também, a gente tem a mesma estatística, as falhas na assistência à saúde, que nos Estados Unidos eles chamam de erros médicos, já são a terceira causa de morte, perdendo apenas para câncer e doença cardiovascular. E o que a gente costuma falar, né, é que a segurança do paciente é sempre um alvo em movimento. Então, a gente sempre busca a segurança do paciente. A gente pensa, erro de medicação, o que pode ser aprimorado? Dá para identificar seringa, dá para melhorar o fluxo da farmácia. E quando a gente acha que encontrou um equilíbrio, de repente vem e entra no sistema de saúde uma nova tecnologia, uma nova medicação ou um novo processo que coloca em risco todo aquele equilíbrio, porque ele traz, né, essa nova tecnologia, enfim, incorporada, ela traz riscos que antes a gente não tinha contato. Então a gente fala, a segurança do paciente é algo muito dinâmico. O sistema de saúde ele é complexo e muito dinâmico. Então a gente fica sempre nessa jogada de uma hora para outra de buscar a segurança do paciente e essa busca é contínua. E o que a gente vê na prática por conta disso é que existe um gap muito grande entre o que é o ideal e o que é real. O que a gente gostaria de entregar para o paciente e o que de fato a gente entrega. Existem vários dados, eu trouxe só dois assim para exemplificar e muito típicos do centro cirúrgico. Então, que apenas 55% dos pacientes cirúrgicos recebem a profilaxia antibiótica que estava indicada. E a gente sabe que infecção hospitalar é um grande problema, ainda mais infecção pós-cirúrgica. E que 58%, ou seja, quase 6 a cada 10 pacientes internados com risco de tromboembolismo venoso, eles vão receber o cuidado recomendado. Isso faz com que a TEV seja uma das principais causas de morte evitável intra-hospitalar. Então, são pontos que a gente tem que prestar muita atenção para o paciente cirúrgico. Ainda mais se for oncológico, né, que vai ter um risco ainda mais aumentado de fazer TEV. E o que a gente sabe é que dentro do sistema de saúde, a gente consegue entregar 5 níveis de cuidado. E esses 5 níveis de cuidado, eles coexistem. A gente vai ver que eles coexistem, inclusive, dentro do centro cirúrgico. Então, o primeiro cuidado, o nível 1, é aquele cuidado ideal. Aquilo que a gente estava falando, o Big Mac bonito. É aquilo que a gente gostaria de entregar para o paciente. É muito raro a gente conseguir entregar um cuidado nível 1 para o paciente. Mas é algo a ser alcançado. Então, é um objetivo, é o cuidado ótimo, né, de aderências, padronizações, seria aquele cuidado sem falhas. O nível 2 é um cuidado bom ainda, ele ainda entrega resultados muito bons para o paciente, mas ele apresenta algumas imperfeições. É algo que sai um pouco do protocolo, mas não coloca em risco o paciente. É um cuidado bom, mas não tão bom quanto o nível 1. O cuidado no nível 3 é um cuidado que não é confiável, né? O paciente ele escapa do dano por muito pouco. Então é o que a gente fala nesse nível de cuidado, que estão aqueles near misses, aqueles quase erros. Então, por exemplo, um paciente que entra na sala de cirurgia errada, e na hora do checklist a equipe percebe que não era aquele paciente. Ele não sofreu nenhum dano, ele conseguiu ir para a sala certa, fez o procedimento correto, mas a segurança dele estava em risco. E isso acontece o tempo todo. Na verdade, quando a gente olha o sistema de saúde, a gente entrega muito mais cuidados nível 3, eles são os mais frequentes. Tanto, né, que o Charles Vincent e o René Malberti, que são grandes estudiosos de segurança do paciente, eles falam que o cuidado nível 3 é o normal e legal, entre aspas. Porque é o normal dentro da área da saúde, mas não é o ideal. O cuidado nível 4 é um cuidado ruim, com dano ao paciente, mas ainda assim o benefício sobrepuja esse dano. Então, por exemplo, um paciente que fez uma cirurgia, pegou uma infecção do trato urinário por conta da sondagem vesical de demora, então ele ficou muito tempo sondado, não teve os cuidados necessários, mas ele sobrevive, melhora dessa infecção, ele é tratado e vai para casa. Então ele teve o benefício da cirurgia, mas ele teve um dano. Só que esse dano ele conseguiu recuperar disso. E o cuidado nível 5 é o pior nível de cuidado que a gente pode oferecer para um paciente. Então, é um nível de cuidado que o dano destrói qualquer benefício que esse paciente possa ter obtido dentro da nossa instituição. Então, por exemplo, o paciente pode vir para uma cirurgia, a internação dele é ótima, ele chega muito bem no centro cirúrgico,
é identificado corretamente, mas chega lá na hora e ele é operado da perna errada. Então, isso é um cuidado nível 5. E, na verdade, é um cuidado, quando a gente fala, né, de erro de lateralidade, é o que a gente chama de never event, ou seja, seguindo os protocolos, nunca deveria acontecer isso. Tanto que nos Estados Unidos eles nem pagam mais, as fontes pagadoras não pagam mais por never events dos hospitais. Você operou a perna errada, o hospital arca com o custo desse paciente, de fazer a outra cirurgia ou de consertar o que foi feito. Então, a gente fala que dentro da segurança do paciente, olhando esses 5 níveis de cuidado, quando a gente trabalha, né, dentro do hospital com segurança do paciente para melhorar o nosso nível de cuidado do nível 5 para o nível 3, a gente está trabalhando com segurança do paciente, está fazendo gerenciamento de risco, ou seja, tentando fazer com que esse paciente corra menos risco dentro da nossa instituição. E quando a gente trabalha do nível 3 para o nível 1, a gente está trabalhando com qualidade. Então, do nível 3, o paciente escapa do dano, mas existe o risco. Mas do nível 2 e 1, na verdade, a gente está melhorando a qualidade de entrega da nossa assistência. E a gente tem que pensar muito o que a gente leva em consideração quando fala benefício para o paciente cirúrgico. Porque não é só o erro de lateralidade. Eu trouxe alguns desfechos reais do meu hospital, são antigos, eu estava mexendo com alguns dados antigos, né, dos pacientes, para a gente pensar um pouco o que é benefício de fato e o que não é. Então, por exemplo, uma paciente do sexo feminino, 45 anos, fez uma colectomia aberta com sucesso, mas ela desenvolveu uma sepse, ficou internada por 3 meses no meu hospital e a gente devolveu, era uma paciente de 45 anos, independente, trabalhava, morava sozinha, e a gente devolveu essa paciente para a família, uma neuropata grave. Eu atendi no ambulatório de anestesia porque ela tinha tantos tremores involuntários que ela não conseguia ficar parada para fazer a tomografia. Então, quem cuida dela hoje em dia é a mãe dela de 80 anos. O desfecho foi bom dessa cirurgia? Um outro paciente, 58 anos, masculino, fez uma colectomia videolaparoscópica com sucesso. Mas esse paciente também evoluiu com sepse no meu hospital, uma internação de 60 dias, ele precisou fazer diálise, ele é renal crônico hoje em dia, tem depressão e ideação suicida. E por fim, uma paciente jovem, tem a mesma idade do que eu, né, fez também uma colectomia videolaparoscópica no meu hospital com sucesso, e evoluiu com uma dor crônica supraumbilical que irradia para membro inferior, persistente e incapacitante. A última vez que eu vi o prontuário dela, ela estava indo para a 4ª cirurgia com a central da dor para tentar controlar essa dor excruciante. Então, a gente tem que pensar muito, que nível de cuidado a gente quer entregar para os nossos pacientes cirúrgicos, dentro do centro cirúrgico? A gente quer entregar um nível 1 ou a gente se contenta com nível 4, nível 5? A gente pensa em gerenciamento de riscos, né, existem 3 maneiras da gente olhar a abordagem do risco. Então, existe, por exemplo, a abordagem do alpinista, né, que é basicamente você encara o risco e abraça, porque o alpinista, se vocês forem pensar, a profissão dele é arriscada. Não tem como ele pegar e evitar todos os riscos escalando. Então, ele, de fato, ele tem que entender que é uma profissão de risco, que ele ganha com isso, mas que ele tem, então, que fazer o melhor dele. Mas o alpinista depende muito da técnica dele para poder fazer com sucesso. Ele tem um alto grau de autonomia, mas também um número de acidentes muito maior. A gente tem um intermediário, que é o do gerenciamento de risco. Então, a gente fala das organizações de alta confiabilidade, como a usina nuclear. Essas organizações estão sempre procurando onde que elas podem falhar. Onde o processo não está tão bom. Onde aconteceu um quase erro, que mais para frente, se ninguém fizer nada, vai acontecer uma catástrofe. Então, isso é uma organização de alta confiabilidade. E isso é o gerenciamento de riscos, uma forma intermediária de entender o risco que acontece na organização. E, por fim, o cuidado ultra seguro, que é evitar o risco a qualquer custo. Isso a gente vê com a transfusão de sangue. Então, a transfusão de sangue é ultra segura, e a gente vai ver por quê. Então, pensando nesses 3 cenários, então a gente tem, de fato, o alpinista, que é aceitar o risco, que o risco é a essência da profissão,
ele tem um alto grau de autonomia, mas um grande número de acidentes. O que seria isso dentro do centro cirúrgico? Uma cirurgia de emergência. Então, cirurgia de emergência é o que vem. Não tem muito o que você fazer, mas é emergência. Então, o que você pode fazer? No máximo, fazer uma preparação cuidadosa, fazer um planejamento dentro das possibilidades, trabalhar em equipe com o cirurgião, trocando figurinhas do que pode ser feito e vamos lá, né? Abraça o risco e é isso que tem para hoje. Agora, pensando no cuidado intermediário, que é o mais interessante dessas organizações de alta confiabilidade, então elas têm de fato essa preocupação com as falhas o tempo todo. Elas estão sempre com essa crença que algo pode dar errado. Então não é porque tem essa sensação que está tudo bem, que parece seguro, porque ninguém fica sabendo que operou o lado errado, ninguém fica sabendo que esqueceu um objeto dentro do paciente. Então dá essa falsa sensação de segurança. Mas não, as organizações de alta confiabilidade, elas estão sempre procurando onde que vai falhar, o tempo todo. Assim, parece aquele pessimista, sabe, que está sempre olhando onde que vai dar chabu, mas isso, de fato, faz a segurança. Então, tem estruturas hierárquicas, mas elas são mais horizontais, tem protocolos e processos, e existe algum grau de autonomia dos profissionais dentro desse cenário. Mas nunca a autonomia vai ser maior do que a segurança e do trabalho em equipe. Esse profissional ele pode ter algum grau de autonomia, mas antes disso vem a segurança e o trabalho em equipe. O que seria isso dentro do centro cirúrgico? Uma cirurgia eletiva. Então a gente está sempre preocupado onde que pode falhar, a gente está sempre planejando, tem muitos protocolos e processos para uma cirurgia segura. E a gente também, dentro da sala de cirurgia, tanto anestesistas quanto cirurgiões e enfermagem, a gente também tem o nosso grau de autonomia, mas também nunca, né, atropelando a segurança e o trabalho em equipe. E por fim, de fato, a transfusão de sangue, como eu falei, tem uma baixa autonomia, mas também tem poucos acidentes, porque tem um alto grau de padronização, tem automação, regulamentação externa, enfim. Então previne o risco sempre que possível. E quando a gente joga isso num gráfico, o que a gente observa? Que um paciente que não tem nenhum problema de saúde, um ASA1, não tem nenhuma comorbidade, anestesiado, ele cai numa zona quase ultra segura. Então, vocês podem ver que a transfusão de sangue está bem em cima. Então, para um paciente ASA1, de fato, a gente consegue entregar um cuidado muito bom para ele. Mas quando a gente olha um paciente muito comórbido, submetido a uma cirurgia complexa, fica um pouquinho melhor do que o alpinista, que está aqui, escalar o Himalaia. Então, esse nível de cuidado, 5 níveis de cuidado, e esse entendimento do que é risco dentro do centro cirúrgico, por isso que um ambiente é tão complexo, porque eles coexistem, esses 5 níveis e esses 3 cenários, essas 3 abordagens do risco. Mas não é só o ambiente do centro cirúrgico que é complexo. Nós somos complexos, o ser humano é muito complexo. E o pior de tudo, né? Nós somos humanos e nós somos falíveis. Então, de fato, por sermos humanos, nós somos regidos por 2 princípios muito básicos. O primeiro, todo mundo erra, e o segundo, a grande maioria dos erros que acontecem estão além do nosso controle consciente. Ninguém quer errar. Mas o nosso cérebro prega peças o tempo todo na gente. E não só isso, são outros fatores externos que acabam influenciando na nossa performance. Eu poderia falar isso o dia inteiro, eu adoro falar sobre fatores humanos. Então, os fatores humanos, quando a gente vê pela JCI, que é aquela acreditação americana, Joint Commission, vocês podem ver que ano após ano, eles são as causas mais frequentes de evento sentinela. Eventos sentinela, para quem não sabe, são eventos que levam dano grave ou permanente ao paciente ou a óbito. Ou seja, são eventos muito graves. E os fatores humanos estão sempre na primeira posição, ano após ano. E eu poderia falar o dia inteiro, porque eu gosto muito de falar de fatores humanos, mas eu trouxe só alguns exemplos. Mas para quem gostar, tem esses livros, eu amo de paixão, e eles falam muito como a gente se comporta como ser humano. Então, um fator puramente humano, comunicação, o mais básico de todos, né, que é a comunicação entre nós. Então, um trabalho publicado num jornal cirúrgico,
Então, são cirurgiões em 3 hospitais universitários que foram analisar os erros que eles cometeram, né, e reportados. Então, a gente já pode ver aqui que a gravidade do dano, né, tá aqui, dano permanente, e depois óbito, segundo e terceiro, já correspondem a quase metade dos erros cometidos pelos cirurgiões. Então, são danos graves, muito graves. E quando perguntaram para esses cirurgiões quais foram os fatores contribuintes para esses erros, e eles colocaram, como os mais frequentes, sim, inexperiência, falta de competência, mas também, em segundo lugar, falha de comunicação. Então, falha de comunicação para os cirurgiões, isso induz a erro e erros graves, com danos graves. Dentro da anestesia, a gente sabe que não é muito diferente. Esse trabalho aqui publicado do Anesthesiology, ele mostra que a cada passagem de plantão entre nós anestesistas, aumenta em 8% a morbimortalidade do paciente cirúrgico. Por quê? Porque informações importantes se perdem. Então, eu posso começar uma anestesia numa paciente que é alérgica de pirona. E aí vem um colega meu me render, porque ele é plantão. E eu esqueço de falar isso para ele. Mas é ele que vai terminar a anestesia, vai fazer a analgesia dessa paciente. E ele pode fazer de pirona, ela tem um choque anafilático. Então, cada transição de cuidado aumenta em 8% a morbimortalidade. Isso é bastante coisa. A outra questão é a fadiga. Fadiga no sentido de cansaço mesmo, de estar cansado. Esse estudo publicado em 2000 por Sexton, ele entrevistou pilotos de avião, anestesistas e cirurgiões. Então, fiz uma série de perguntas, né, para essas 3 classes de profissionais. E aí, a primeira pergunta foi: a fadiga interfere na sua performance? 74% dos pilotos falaram que sim. Se eu estiver cansado, vai interferir na minha performance. Anestesistas, pouco mais que a metade assumiu que se estiver cansado, vai interferir na performance. Cirurgião, então, é 30%. A gente começa a ver que tem um problema grave de percepção, né? Entre as classes. E aí, a pergunta subsequente era: tá bom, você sabe que você está cansado. Você aceitaria a opinião de um membro mais novo da sua equipe? Quase 100% dos pilotos responderam: sim, eu estou cansado, eu aceitaria a opinião de um membro mais novo. Cirurgião, apenas metade deles aceitariam essa opinião. Então, a gente tem que começar a repensar como que a gente vai lidar com os nossos fatores humanos e que tipo de ferramentas, né, e de backups que a gente pode ter para melhorar a segurança desse paciente, que depende de nós e depende da gente estar bem. Vou falar um pouco mais para frente sobre o profissionalismo que a gente tem que ter. E uma outra questão é a privação de sono. Então, esse estudo mostrou que uma privação de sono, 17, 19 horas sem dormir, equivale a você trabalhar como se estivesse alcoolizado. Por quê? Porque vai alterar o seu raciocínio, percepção de profundidade, visão periférica, reflexo, tempo de reação, controle motor grosseiro. Ou seja, a gente não usa quase nada disso, né, dentro da sala de cirurgia. Então, para o meu peso, né, e levando em consideração que sou mulher, uma privação de sono de um plantão que eu fico acordada, se eu continuar anestesiando na manhã seguinte, equivaleria a eu anestesiar os pacientes como se eu tivesse embriagado por 4 taças de vinho. Aí pensem se vocês deixariam eu anestesiar a mãe de vocês embriagada por 4 taças de vinho. Mas a gente vira plantão e vai anestesiar o paciente. Ou nem plantão, vira à noite, às vezes numa festa ou em algum outro lugar, e vai trabalhar no dia seguinte com esse paciente que está ali deitado na mesa de cirurgia. Então, quando a gente vê, né, os fatores humanos, a gente pensa: nossa, o ser humano é aquele, então, que vem para estragar a estabilidade da segurança do paciente. Não é verdade. Né? O inimigo da segurança não é o humano, é a complexidade de tudo, a complexidade do ser humano e a complexidade do sistema de saúde. A gente viu, então, como o ambiente do centro cirúrgico, por si só, é muito desafiador e complexo. Na verdade, o ser humano é ele que mantém, o profissional que está na ponta, é ele que mantém a segurança do paciente. Ele está sempre detectando erros e consertando, ele está sempre ali, improvisando para manter a segurança do paciente. É a gente que mantém a segurança.
mas a gente tenta manter a segurança num ambiente muito complexo. E sistemas complexos exigem trabalho em equipe. Por isso que eu falei que eu gostaria que essa aula fosse aberta para todo mundo, porque nós somos uma equipe dentro do centro cirúrgico. E para resolver um problema de um paciente num ambiente complexo, só se resolve em trabalho em equipe. Não existe mais aquele salvador da pátria que vai resolver tudo. Não, tudo é resolvido em equipe. E para poder trabalhar em equipe, primeiro a gente tem que abordar uma coisa muito importante, que é comportamento disruptivo dentro da sala de cirurgia. Então, era isso que eu estava falando. Desde 2015, lançam editoriais e artigos chamando os profissionais médicos para serem profissionais de fato. E o que é um profissional? É primeiro entender que nós somos prestadores de serviço. Então, o paciente paga o convênio, ou paga particular, ou paga os impostos e vem pelo SUS, mas de alguma forma ele está nos pagando. E a nossa obrigação é entregar o melhor serviço possível. Ninguém aqui aceitaria ser maltratado dentro de um restaurante. E nenhum paciente deveria ser maltratado dentro de um hospital, e ainda mais dentro do centro cirúrgico, né, num estado hiper vulnerável que ele está. Então, isso de ser profissional quer dizer entender que você é um prestador de saúde e que é sua responsabilidade fazer o possível para entregar o melhor serviço para esse paciente. Isso é ser profissional. E não isso daqui. Então, imagina que você bateu o carro. Né? Vocês bateram o carro, levam num funileiro, o funileiro conserta e fica assim, maravilhoso. Vocês aceitariam que o funileiro, dado o trabalho maravilhoso que ele fez, assinasse o nome dele no carro de vocês? Alguém aceitaria? Eu acho que não, porque não faz sentido. Eu ia ficar muito bravo se fizesse isso no meu carro. Mas, por incrível que pareça, tinha um cirurgião que fazia isso no fígado transplantado. Ele trabalhava com transplante de fígado, o cirurgião, e assim que ele acabava de transplantar o fígado, ele assinava as iniciais do nome dele. E isso só foi descoberto porque um paciente precisou ser reoperado e esse cirurgião não estava de plantão. E aí, na hora que abriram o paciente, viram as iniciais dele. Então, de fato, eu acho que um primeiro passo é justamente tirar o ego e deixar o ego para fora da sala cirúrgica. Porque isso não vai ajudar ninguém, muito menos o paciente. Não vai ajudar o trabalho em equipe e, por fim, não vai ajudar o paciente. E a gente sabe, né, por isso daqui também, paper em jornal cirúrgico, tá? Para não falar que eu estou pegando no pé de cirurgião. Mas esse estudo foi avaliar qual que era o impacto do comportamento disruptivo dos cirurgiões no desfecho do paciente, na complicação. O que eles observaram? Cirurgiões que tinham comportamentos disruptivos com a equipe tinham um aumento de 14% na taxa de complicação desses pacientes. E por que isso? Bom, isso é muito óbvio, né? Porque quando um cirurgião tem um comportamento disruptivo, e não só o cirurgião, pode ser qualquer um da equipe, existem consequências muito negativas. Então, primeiro que tira o foco do paciente. Você vai focar naquela pessoa que está ali fazendo um barraco. A outra coisa é que impede que você faça o seu trabalho. Né? Isso vira aquele circo, aquela confusão, você não consegue fazer seu trabalho direito. Diminui o respeito que você tem por aquele profissional e a vontade que você tem de ajudá-lo. E aí também resulta numa sensação de impotência para quem presencia ou quem é alvo desse comportamento disruptivo. Então, isso por si só, essas consequências negativas que causa na equipe, aumentam as complicações para o paciente. Existem dois tipos de comportamentos disruptivos, né, que esse estudo trouxe. Existe um comportamento relacionado a tarefas. Então, por exemplo, um cirurgião que reclama porque o paciente está demorando muito tempo para subir, para entrar em sala, ou eu posso começar a gritar, xingar todo mundo porque meu material da anestesia não está pronto. Então, isso é um comportamento disruptivo relacionado à tarefa. E existe o comportamento disruptivo relacionado à equipe. Então, eu posso brigar direto com uma circulante de sala, começar a gritar com ela. O cirurgião pode brigar comigo. E existem esses dois tipos de comportamento. O que esse estudo percebeu?
O comportamento disruptivo aumenta de alguma forma a qualidade do trabalho em equipe? Então, quando é relacionado à tarefa, vocês podem ver aqui que para o cirurgião auxiliar e para o anestesista pode até aumentar um pouco, porque você fala, opa, o cara está gritando porque o paciente não está em sala, então peraí, deixa eu ver como que eu posso agilizar. Ou ele está gritando porque falta um material, o que dá para ser feito? Então pode até aumentar, mas quando você tem um comportamento disruptivo com alguém, contra alguém da sua equipe, isso daqui diminui o trabalho em equipe para todo mundo. Não existe exceção. Resumo da história. Comportamento disruptivo é algo que precisa acabar dentro do centro cirúrgico. Porque, de fato, além de diminuir o trabalho, a qualidade do trabalho em equipe, aumenta o risco para esse paciente. E aquele mesmo estudo que eu estava falando, do questionário, né, para pilotos de avião, cirurgiões e anestesistas, continuou com outros profissionais, e aí perguntou, você considera o trabalho de equipe forte na sua equipe? 73% dos cirurgiões falaram sim, nossa, minha equipe é ótima, a gente trabalha muito bem. Anestesistas, 35% falaram que sim. A enfermagem, 28% só. E residentes, 10%. Né? O residente é aquele coitado que entra, fica fora de campo, não sabe de nada do paciente, ninguém conversa com ele, ele é uma sombra ali dentro da sala de cirurgia, então não é de se estranhar que só 10% dos residentes se sentem parte da equipe quando estão dentro da sala de cirurgia. Mas o que a gente percebe com isso, né, com as respostas? Que a cultura de segurança ela é percebida de maneira diferente, dependendo de quem você for. Então, se você for um cirurgião, você vai ter uma impressão diferente, completamente diferente da enfermagem. E quando a gente pensa em inteligência emocional, que é essa capacidade de você, primeiro, né, ter a inteligência de lidar com seus próprios sentimentos, e depois a inteligência social, que é trabalhar com a sua equipe, né, o Daniel Goleman, que é um grande estudioso de inteligência emocional, o que ele mostrou? Que para qualquer trabalho que você for fazer, a inteligência a sua inteligência, ela é 6 vezes mais importante do que o seu QI e sua habilidade técnica. Então, a gente foca muito na nossa formação e mesmo nas idas ao congresso e tudo mais, na habilidade técnica. É aquele cara que é o superstar. Mas se ele não sabe trabalhar com a equipe, se ele tem comportamentos disruptivos, não é ele que vai fazer a diferença para o centro cirúrgico. Né? Abre parênteses, assim, história bem rápida, não quero estourar o tempo, mas o tio da minha mãe, na verdade, foi levado para o meu hospital para operar a próstata por robô. Ele queria operar por robô. Tinha um cirurgião na época que fazia, eu juro por Deus, em 30 minutos de pele a pele, prostatectomia robótica. O cara era, assim, um absurdo de bom tecnicamente. Mas, com perdão da palavra, ele era um escroto. Era um escroto. E aí eu falei, não, mãe, não vai ser com ele que vai operar. Desculpa, a gente vai pegar um outro cirurgião que é muito bom, ele é muito atencioso, eu sei que se, Deus me livre, mas se acontecer uma complicação, ele vai estar ali do lado o tempo inteiro, e ele vai demorar um pouquinho mais para operar, vai demorar 1h20 mais ou menos, mas ainda assim a técnica dele é boa. E assim foi. O tio da minha mãe está operado já faz mais de 5 anos e está ótimo. Então, inteligência emocional, de fato, é muito mais importante que a habilidade técnica e o QI, na grande maioria das vezes. E não basta saber trabalhar em equipe. Esse trabalho em equipe tem que ser com cuidado coordenado. É, de fato, uma equipe de Fórmula 1. Então, todo mundo tem que estar muito bem sintonizado para entregar o melhor desfecho para esse paciente. E isso envolve o que a gente chama de habilidades não técnicas. Então, existem 4 grandes grupos de habilidades não técnicas, gerenciamento de tarefa, consciência situacional, trabalho em equipe e tomada de decisão. Quão bem você toma as decisões. Só para exemplificar, o que seria um profissional com a habilidade de trabalho em equipe bem desenvolvida? É aquele profissional que confirma os papéis e responsabilidades dos membros da equipe, ele discute o caso com os colegas, ele coopera para atingir objetivos comuns. E o que seria um profissional oposto, que não tem essa habilidade muito bem desenvolvida? É aquele profissional que intervém sem consultar ninguém,
Então, está acontecendo uma crise dentro do centro cirúrgico com aquele paciente. Ele chega, ele acha que ele é o salvador da pátria, que ele que sabe resolver tudo, e sai fazendo, atropelando todo mundo. É aquele que confia demais na familiaridade da equipe para realizar a tarefa, ele faz suposições. Então, eu não vou fazer um antibiótico porque isso daí é função da enfermagem. Então, ele faz suposições o tempo todo, e isso coloca em risco o paciente, e não sabe coordenar o cuidado em time. O interessante das habilidades não técnicas é que cada indivíduo vai ter habilidades muito desenvolvidas em alguns grupos e outras pouco desenvolvidas em outros grupos. Mas a gente sempre pode desenvolver através de treinamento e simulações. Existem cursos, né, para desenvolver a habilidade não técnica. Então, quando a gente pensa na importância delas no ambiente, né, que precisa de trabalho em equipe, como o centro cirúrgico, a gente sabe que tem um indivíduo. Esse indivíduo, ele tem o seu conhecimento, as suas atitudes, a sua personalidade, pode ser alguém mais explosivo, pode ser alguém mais tranquilo. E esse indivíduo, ele tem as suas habilidades técnicas, né, que ele precisa fazer, ter essa habilidade técnica para a profissão dele, mas também essas habilidades não técnicas, e que podem ser diferentes de acordo com o grupo. Mas quando esse indivíduo é colocado com outros indivíduos, aí acontece o que a gente chama de habilidade de equipe. Então, esses indivíduos com personalidades tão únicas, eles precisam, em conjunto, desenvolver o que a gente chama de habilidade de equipe, que é cooperação, coordenação, liderança e comunicação. Por que isso é tão importante? Porque a gente sabe, então, como eu disse, sistema complexo exige trabalho em equipe. Então, a gente sabe que são as habilidades de equipe, quando a gente fala de qualidade e segurança, que ditam desfechos do paciente. Não é o salvador da pátria, é sempre a equipe que vai ditar desfecho do paciente. Então, o centro cirúrgico, de fato, é um ambiente muito desafiador. A gente sabe que numa cirurgia muito bem planejada, que vai lisa, é ok, é uma situação. Mas quando a gente pega um paciente grave, em situação crítica, né, e ele colapsa, é um cenário que se altera rapidamente, e a gente sabe que acontece assim, né, tá tudo bem, daqui a pouco já está um caos. As informações muitas vezes são ausentes ou conflitantes, existe a pressão do tempo, e a consequência de um erro pode ser catastrófica para esse paciente dentro da sala de cirurgia. Então, esse é o grande desafio do centro cirúrgico. E a gente tem que lembrar que pessoas diferentes têm modelos mentais diferentes. O que é isso? Quando a gente olha para um mesmo cenário, por exemplo, daquele paciente que está ali colapsando na nossa frente, a minha visão como anestesista, de acordo com o conhecimento que eu tenho, com a bagagem que eu tenho, com as informações que eu tenho desse paciente, vai ser completamente diferente da do cirurgião, que vai ter uma visão de acordo com a formação dele, que vai ser, por sua vez, completamente diferente da enfermagem, que também tem uma formação completamente diferente de nós. Então, isso são modelos mentais diferentes, são pessoas diferentes enxergando o mesmo cenário, mas enxergando diferente. E a gente fala que o ideal, né, na verdade, o que é seguro, é que essas pessoas tenham o que a gente chama de modelo mental compartilhado. O que seria isso? Seria assim, as informações essenciais para aquele procedimento, para aquele paciente, têm que ser compartilhadas com todo mundo da equipe. Todo mundo precisa saber o que é essencial para esse paciente. Isso é um modelo mental compartilhado. Esse estudo pegou, então, cirurgiões, anestesistas e enfermagem, para ver quão compartilhado eram os modelos mentais desses profissionais. O que eles fizeram? Pegaram uma situação, uma laparotomia de emergência por um abdômen agudo perfurativo. Eles elencaram uma série de tarefas, né? O que precisa acontecer para essa cirurgia acontecer? Então, tem que checar disponibilidade de sangue, tem que fazer o sign-in, tem que posicionar o paciente na mesa, precisa sondar esse paciente, precisa fazer incisão cirúrgica, e por aí vai. Tudo isso era na frente de um computador, né? O profissional sentava na frente do computador, e aí os pesquisadores pediram, então, para eles organizarem em ordem cronológica o que seriam essas tarefas. E à medida que eles iam colocando a tarefa, né, em ordem cronológica, eles tinham que atribuir quem era o responsável por aquela tarefa. Então, aqui está destacado com a setinha, organizar o leito na sala de recuperação anestésica. Quem é responsável por isso?
na opinião daquele profissional que está respondendo? É o anestesista? É a enfermagem? É a equipe cirúrgica? E assim eles foram colocando. Esses pesquisadores observaram que, para algumas tarefas, o modelo mental é muito bem compartilhado. Todo mundo tem o mesmo entendimento para aquela tarefa. Por exemplo, incisão cirúrgica. Óbvio, né, que isso é responsabilidade do cirurgião. Administrar os medicamentos da indução anestésica. É óbvio que isso daí é tarefa do anestesista. Então, são modelos mentais muito compartilhados. Todo mundo tem o mesmo entendimento daquilo. Mas para outras tarefas, não. O modelo mental era completamente descolado de um profissional para o outro. Então, por exemplo, informar a recuperação anestésica sob a emergência. Não teve concordância entre os profissionais em relação a quem era o responsável por essa tarefa. E administrar um antibiótico profilático. Por incrível que pareça, não era óbvio para aqueles profissionais de quem era o responsável por essa tarefa. Então, isso que a gente fala de fazer suposições é muito perigoso, porque se o modelo mental não for compartilhado, não adianta você achar que fulano vai fazer, porque ele não vai. Porque na cabeça dele não é responsabilidade dele. Então, a conclusão do estudo é que não existe o óbvio. Se é importante para o paciente, precisa ser dito e precisa ser compartilhado com a equipe inteira. E pensando nisso, do compartilhamento, né, prévio das informações, esse outro estudo também trouxe, né, a percepção do cirurgião, do anestesista e da enfermagem. Então, a gente vê que todos eles concordam que a comunicação pré-operatória é importante. Então, essa comunicação, falar quais são as informações importantes para aquele procedimento, todos eles chegaram à conclusão que é importante. Mas quando a gente destrincha o conteúdo dessa comunicação, a gente vê que os detalhes relacionados ao procedimento, à anestesia e ao paciente, as comorbidades que esse paciente tem, quão grave ele é, essa comunicação fica entre os anestesistas e cirurgiões. Então, está aqui, 75% deles participam desse tipo de comunicação. Agora, você vai ver a enfermagem, 30%. Ou seja, a enfermagem fica de fora do compartilhamento de informações relacionadas ao procedimento, à anestesia e ao paciente. Então, como a gente quer ter um trabalho em equipe, se dentro da nossa equipe nem todo mundo está em posse das mesmas informações? Isso não dá, né? Existe um momento certo para fazer isso, existe um momento muito adequado, que é o briefing. Não sei se vocês sabem, mas na aviação, antes deles entrarem no avião, piloto, copiloto, os comissários de bordo, eles se reúnem numa sala antes, e o piloto e o copiloto, eles compartilham com todos os comissários, com a tripulação de bordo, as informações pertinentes àquele voo. Então, olha, a gente vai durar não sei quantas horas, a gente espera um tempo bom, mas dali a 2 horas vai ter uma turbulência, vai chover em dado momento. Eles compartilham tudo, todo o plano de voo, com a tripulação de bordo. E aí vocês podem perguntar, tá, Aline, mas por que é importante, por exemplo, para uma comissária de bordo saber que depois de 2 horas que o avião começou o voo, vai ter uma turbulência, sendo que vai ser o piloto que vai estar ali, né, pilotando o avião? É muito simples, porque se vai ter uma turbulência dali a 2 horas, a comissária não vai começar o serviço de bordo bem nesse momento, para sair voando o carrinho de comida em todo mundo. Então, ela precisa saber dessa informação, mesmo que não seja ela ali comandando o avião. Então, a mesma coisa dentro da sala de cirurgia. A gente sabe que a gente importou o checklist, né, da aviação para dentro da sala de cirurgia, e o checklist é o momento do briefing. Por isso que ele é tão importante. Primeiro porque ele foi idealizado, né, são itens listados no checklist que potencialmente matam um paciente, se a gente esquecer de checar. Cada item funciona como uma pausa. Então, a gente vê um item, pausa, vê se está tudo correto, passa para o próximo item. Você nunca passa para o próximo item se aquele anterior não estiver conforme, porque senão não faz sentido fazer o checklist. Cada item é uma lembrança de algo que é importante. Então, a gente sabe que a OMS tem esse checklist, ele pode ser padronizado de instituição para instituição e tem 3 momentos. Antes da indução da anestesia, a gente tem que checar uma série de informações relacionadas a equipamento,
a instrumental, equipamento da anestesia, se esse paciente é alérgico, se é o paciente correto, lateralidade, tudo isso é checado antes da indução anestésica. Antes da incisão cirúrgica, a gente também tem que checar. E é a hora também do cirurgião pegar e falar, olha, minha preocupação é essa, aquela. Então, e de checar se o antibiótico profilático foi administrado, porque ele tem que ser administrado até 60 minutos antes da incisão cirúrgica. E antes do paciente sair da sala de cirurgia, também tem que checar compressa, gás, entre outras coisas. Então, esse é o checklist. E eu comecei a aula citando aquele artigo do New England de 2009, porque eles colocaram um checklist em 8 centros ao redor do mundo de realidades completamente diferentes. Então, Filipinas, Índia, Canadá, Estados Unidos. E o que eles obtiveram? Quase 50% de redução na morbimortalidade dos pacientes cirúrgicos, aplicando o simples checklist. Por quê? Porque eles pararam de esquecer itens que potencialmente matam o paciente. Então, por exemplo, você tem sangramento, risco de sangramento maior que 500 ml, poxa, a gente tem que checar se tem reserva de sangue para esse paciente. Esse paciente tem potencial de ser via aérea difícil, então você tem que ter um plano B para esse paciente. Senão, não dá. Então, essa é a grande utilidade do checklist. E fora isso, eu peguei uma revisão sistemática para ver o uso do checklist cirurgia cirúrgica, ela melhora a qualidade, né, do trabalho em equipe e a comunicação dentro da sala de cirurgia? Sim. Então, o checklist cirurgia segura, por ser um momento de briefing, ele aumenta o sentimento de trabalho em equipe daqueles profissionais. Melhora muito a comunicação, diminui erros e quase erros relacionados às falhas de comunicação, aumenta o modelo mental compartilhado, aumenta também a chance de alguém se posicionar quando vê algo errado, porque a gente já teve essa discussão prévia como time. Então, se você nota alguma coisa, algum comportamento que pode colocar em risco o paciente, aumenta a chance desse profissional se posicionar. E possibilita, então, o planejamento conjunto, a tomada de decisão compartilhada e a coordenação do cuidado. A conclusão desse estudo, dessa revisão sistemática, foi justamente essa. Esta revisão sistemática demonstra que o checklist cirurgia segura melhora a comunicação e o trabalho em equipe na sala de cirurgia. Dada a associação clara entre trabalho em equipe e segurança do paciente, estes resultados sugerem que a otimização do uso do checklist deve ser uma prioridade para a prevenção de erros relacionados à cirurgia. E, de fato, quando a gente vê, né, a redução de mortalidade dos pacientes cirúrgicos, ela se deu, né, ainda continua, através de 3 ondas principais de saltos de qualidade. A primeira foi o avanço técnico, né, de técnica cirúrgica, dos equipamentos, dos medicamentos que a gente usa. Então, isso foi a primeira onda. Um exemplo de melhora, né, de técnica cirúrgica. A gente parou de fazer cirurgia aberta e começou a fazer videolaparoscópica. Isso diminuiu muito a mortalidade desse paciente. A segunda onda é justamente relacionada àquelas acreditações que a gente vê. É a implementação, primeiro, do checklist cirurgia segura, né, que foi trazido pela OMS, processos, protocolos, indicadores de qualidade, coletar, então, dados, quais são os pacientes que mais complicam, por quê. Isso foi a segunda onda que diminuiu também a mortalidade do paciente cirúrgico. E a terceira onda é justamente a organização de alta confiabilidade que a gente estava falando anteriormente. Então, é prestar atenção quais são os comportamentos dos profissionais de linha de frente. Como a liderança apoia esses profissionais, dá o suporte necessário para o cuidado ser seguro. E também a mudança da cultura de segurança. É entender de fato que todos nós fazemos parte da segurança do paciente. Todos nós somos responsáveis por isso. Nós temos que ser profissionais. E na verdade, isso daqui foi uma provocação publicada no JAMA em 2018, que será que ao longo do tempo a medicina ela não vem superestimando o QI, sendo que tudo que a gente falou, né, esse tempo todo, essa aula inteira, que é o mais importante, a inteligência emocional e habilidades não técnicas,
Que quando a gente pensa, poxa, tem um familiar meu precisando de uma cirurgia, o que você vai olhar? Pô, o cirurgião é bom, qual que é o currículo dele, onde ele se formou, que especialização ele tem, onde ele fez, que faculdade é boa. Mas a gente acabou de ver que dentro do centro cirúrgico, o que importa é trabalhar em equipe. É o quão bem esse cirurgião, ou esse profissional, esse anestesista, ou esse enfermeiro vai conseguir se comunicar com os outros e trabalhar bem, em grupo. É isso que vai ditar o desfecho do seu familiar. E quando a gente pensa, então, no futuro da segurança do paciente, é justamente isso. Melhoria em habilidades não técnicas, como trabalho em equipe, comunicação e assumir a responsabilidade, se sentir responsável, de fato, por aquele paciente que você vai fazer de tudo para entregar o melhor serviço possível para ele. E aí eu trouxe esse vídeo para vocês refletirem um pouco. São duas equipes de Fórmula 1. Então eu trouxe esse vídeo para vocês refletirem. Como que é a equipe de vocês atualmente? Elas parecem mais com a primeira equipe ou com a segunda? E se for mais parecida com a primeira equipe, o que vocês precisam fazer de fato para alcançar o nível da segunda? Eu trouxe, não sei se vocês são fãs de Marvel, mas a gente sabe, né, olhando para os super-heróis, que cada um, eles têm uma força, né, um potencial diferente. É a mesma coisa dentro da nossa equipe do centro cirúrgico. Cada um vai ter um poder, entre aspas, diferente, né? É óbvio, nós somos, nunca vai ser homogêneo. A enfermagem tem uma formação, a circulante de sala, né, técnica, auxiliar, tem outra, o pessoal da farmácia outra, cirurgião, anestesista, outro. Mas, na verdade, é isso que faz essa diversidade que torna tão interessante, porque são essas forças somadas que criam, então, uma equipe de alta performance. Então, acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Vou parar aqui meu compartilhamento de tela. Acho que talvez eu não saiba fazer isso. Vamos ver aqui. Já parou. Já parou? Ah, então pronto. Compartilhar, já tá tudo ok. Ótimo. Gente, Aline, espetacular, sensacional. Aqui, ficaria aqui mais algumas horas ouvindo aí esse show que foi a apresentação aí. Muito bom, faz a gente refletir bastante aí realmente sobre o que queremos, o hospital que queremos para a nossa família, o que nós queremos entregar para os nossos pacientes, né? Realmente, a gente é muito, dá para refletir bastante e mudar conceitos sobre trabalhar em equipe e a importância de trabalhar em equipe. Sensacional.
E a gente vendo aí cada vez mais isso que você falou, né? A gente vê cada vez mais o cenário do centro cirúrgico, o paciente de mais alto risco, né? É o que a gente vem enfrentando. A gente não pega o asa 1, o paciente filezinho, a gente pega o asa 2, a gente já fica satisfeito, mas o que a gente pega mesmo é o asa 3 para frente, né? Então, assim, essa é a realidade do que nós vamos encontrando. E aí, cada vez mais desafiador é o paciente, cada vez mais desafiador é esse cenário de oferecer segurança para esse paciente dentro do centro cirúrgico. E essa segurança vai ter que ser continuada por todo o andamento dele no hospital, né? Depois na UTI, na enfermaria. Então, assim, é o trabalho em equipe mesmo que vai fazer o desfecho positivo, né? Isso é mesmo. E aí eu abro para o pessoal aí, se alguém quiser ter um relato, ter um momento aí de fazer uma pergunta, um comentário. Temos um tempinho aí para a gente poder conversar. E aproveitar aí experiência e a didática de Aline aí, que não é todo dia que a gente vai ter essa aulinha para a gente, não. Aline, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Primeiramente, meu nome... Opa, perdão. Pode falar, Gleison, pode falar. Opa, licença. Primeiro, todo mundo, né, da organização do CEP, doutor Guilherme, a aula foi impecável, assim, agregou demais para quem estava ouvindo. Como o doutor Guilherme falou, a gente ficaria aqui mais horas aqui ouvindo a senhora falando. Sim, na verdade, só estou com curiosidade. Eu queria saber, que eu não consegui anotar os livros que a senhora recomendou no seu slide. Aí a senhora poderia repetir, por favor, quais são os livros, logo no início? Tem Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. Ele é fantástico, assim, que ele mostra justamente como nós somos previsivelmente irracionais, por mais que a gente acredite que não. Tem Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Nossa, nem eu lembro direito dos livros que eu falei. Peraí. Você Não É Tão Esperto Quanto Pensa, que também é ótimo. Eu acho que tinha mais algum. Mas essa aula está sendo gravada também, a Vivi falou. Deixa eu ver aqui se eu acho que... Qual que era o outro? As Armas da Persuasão, do Mas já está excelente. Robert Cialdini. Perfeito. Muito obrigado. Foi ótimo, de verdade. Parabéns 1000 vezes. Obrigada. Doutor Aline, eu sou Gustavo, sou da residência do Hospital Primavera. Fui cirurgião, né? Fiz residência em cirurgia geral, me senti naqueles 10%, me identifiquei. Mas hoje estou na área da terapia intensiva e vivi, né, tanto o centro cirúrgico que hoje vivo a terapia intensiva. Aula sensacional, realmente é isso que eu passava, né? A gente tinha essa visão mesmo diferente. Conversava muito com a equipe de enfermagem, é completamente diferente também. Muitos cirurgiões tinham aquele ego, né, inflado também. É exatamente isso que foi passado na aula de forma brilhante mesmo. Engraçado, eu estava comentando com o doutor Guilherme que queria comentar um brief que eu fazia e não sabia que era um brief, né, que era uma técnica. Você vê, a gente às vezes faz as coisas e não sabe nem que existe, né, uma técnica. Nessa época de Covid agora que mudou, né, mudou o estilo de entubar paciente, mudou o estilo de cuidar. Como a equipe se sentia um pouco insegura, né, aflita em relação à intubação, toda intubação que eu fazia, a gente fazia um briefing. A gente revisava tudo, ó, vai acontecer isso, depois a gente vai fazer isso, depois você que está com o tubo na mão vai me dar, depois você vai conectar o ventilador. E, graças a Deus, todas as intubações que a gente passou foi bem tranquila, bem, vamos dizer assim, bem encaminhada, talvez por conta desse briefing que a gente fazia. Eu não tinha noção que era uma técnica estudada, né, para fazer. Pô, sensacional isso aí. Legal. E o legal, Gustavo, é que tem vários artigos mostrando que nessa época de coronavírus é ainda mais importante o briefing. Porque a partir do momento, por exemplo, eu como anestesista, entro dentro de uma sala para anestesiar um paciente COVID, né, o uso da máscara, da face shield, atrapalha muito a comunicação.
né? É abafado, aquele negócio é quente, te incomoda. Então, todo mundo precisa saber o que vai ser feito com aquele paciente, né? Para justamente não acontecer o pior para ele, acontecer algo que para você era esperado, mas para o resto da equipe não. Então, isso é muito importante, assim, é legal. E isso do modelo mental compartilhado, que eu estava falando, é até interessante, né? Porque, de fato, a gente nunca vai ter os mesmos modelos mentais. A gente tem que tentar fazer essa intersecção mesmo dos modelos mentais de cada um e compartilhar informações necessárias. Teve uma vez que eu ainda era plantonista, né? Faz um tempo já, no meu hospital, e era um fim de semana. Só tinha eu lá. Ia entrar uma cirurgia de emergência. Então, você imagina, estava todo o pessoal da enfermagem, todas as circulantes de sala, enfermeiras, todo mundo lá, só arrumando a sala, né, vendo os equipamentos de centro cirúrgico, mas não tinha cirurgia rolando. E aí, era uma paciente que ia subir para uma laparotomia de emergência, uma paciente de 94 anos. E eu falei, nossa, era grave, coronariopata. Eu falei, nossa, vai ser uma caca isso daqui. E cheguei para a enfermeira que estava responsável pelo bloco e falei, olha, tem como você escalar 2 circulantes experientes para me ajudar, me auxiliar? Ela falou, tem, claro, não sei o quê. Só que aí, o que ela resolveu fazer? Ela escalou uma circulante experiente, só que escalou uma outra que estava em treinamento. Que ela pensou, eu vou colocar ela em treinamento porque ela já vai pegando mão de emergência e tudo mais. Bom, eu sei que eu tentei, né, até entubar o paciente, passar a artéria invasiva, o catéter venoso central, foi quase 1 hora, porque eu pedia material, não estava lá na sala, elas tinham esquecido de pegar, aqui estava em treinamento, não sabia montar, e aí foi 1 hora para eu conseguir entregar o paciente para a equipe cirúrgica começar. Eu passei o termômetro esofágico, eu estava com 34 graus de temperatura. E eu falei, nossa, matei, né? Tipo, coronariopata com 34 graus, 94 anos, com uma laparotomia de emergência. Aí chamei a enfermeira lá na porta da minha sala, falei, chama lá a enfermeira, falei, poxa, né, não sei o que, eu pedi para você e tal, olha lá, a temperatura da paciente tá 34 graus. Eu queria 2 experientes para poder entregar logo, né, não acontecer isso e tudo mais. Ela falou, doutora, mas era só você ter me falado isso. Eu falei, não, mas isso é óbvio. Ela falou, não, mas para mim não é óbvio. E, de fato, para ela não é óbvio, e não tem que ser óbvio. Então, é isso que eu estava falando, o óbvio não existe. Se eu tivesse me comunicado direito com ela, falado, olha, eu estou preocupada com isso, o planejamento é esse, tal, é lógico que ela teria feito o que eu pedi, entendeu? Ela não fez isso de birra ou qualquer outra coisa, mas é só porque o modelo mental dela é diferente do meu. É sensacional ali, né? Isso, a gente pensar em modelos mentais diferentes, né? Acho que isso explica muito do que acontece, né? Fora a comunicação, porque a comunicação sempre vai ser uma comunicação ineficiente, quase sempre vai ser ineficiente se você não pensa, não consegue pensar com uma outra pessoa, né? Você entrega uma frase e essa frase faz sentido na sua cabeça, mas às vezes não faz sentido no ouvinte, né? E quase sempre é isso que a gente vê, né? Não é uma vontade, não é ninguém querendo te sacanear ou querendo jogar contra o time. É que a pessoa realmente, na cabeça dela, a frase faz um sentido diferente do que saiu de você. E aí assim, você conhece o Guilherme. Guilherme está me ensinando a ser uma pessoa melhor, um comunicador melhor, porque é o rei da comunicação, né? Ele consegue realmente ter uma comunicação muito boa, e eu tenho aprendido muito, muito com ele, até para não só na parte de gestão, na parte de comunicação do dia a dia, do centro cirúrgico mesmo, como a gente se comunica mal, né? Como a gente não tem esse modelo mental compartilhado. Então, você solta uma frase lá e a pessoa que se vire para entender o que você quer, né? Exatamente. Aproveitando, Guilherme, já que você falou de mim, então eu queria muito, muito parabenizar e agradecer a Aline. Eu sou superintendente assistencial aqui na Rede Primavera. Minha missão é tentar fazer tudo isso que você falou, impulsionar tudo isso que você falou para acontecer. Só que a gente sabe que isso é cultura, né? Então, isso acontece quando as pessoas incorporam isso. No centro cirúrgico, muitas vezes eles veem só um checklist, um papel e alguém enchendo o saco para preencher aquele papel. Mas por trás existe todo esse conhecimento de comportamento humano, de modelos de cognição,
de como trabalhamos em equipe, relacionamento. Então, existe tanta coisa por trás de um checklist que tem muito a ver sobre o quanto humano nós somos e o que faz parte, o que significa ser humano dentro de uma assistência, né? Então, de verdade, é sensacional. Graças a Deus, essa aula está sendo gravada e eu vou propor que todo profissional que for entrar agora no centro cirúrgico tenha que assistir essa aula, mesmo sabendo que uma parte ainda está insensível a ver isso e ainda vai entrar em negação, mas eu acho que uma boa parte vai parar para pensar e falar, caramba, realmente vai muito além do que eu imaginava fazer uma cirurgia ou anestesiar um paciente ou apoiar ser enfermagem dentro do centro cirúrgico. Então, de verdade, muito obrigado por ter topado. Parabéns aí a Guilherme também, que conduziu isso e está fazendo também um trabalho lindo, com muito amor no nosso centro cirúrgico. Um anestesista que topou vir para frente do centro cirúrgico e se envolver com tudo isso e está fazendo um grande trabalho. Então, de verdade, parabéns e obrigado. Obrigada, Guilherme. Assim, vai ser uma honra se isso acontecer, imagina, né, de mostrar a aula. Mas já que está sendo gravado, eu vou falar uma coisa que o Robert Pierce, que é um anestesista, né, um grande pesquisador, publica muito, e ele fala assim, que justamente é mudança de cultura, mas muito da resistência é falta de entendimento. Então, como a gente vê, um simples checklist não é um simples checklist. Tem toda uma ciência por trás do porquê fazer o checklist, né? Que é esse briefing, modelo mental compartilhado, lembrança em itens que matam o paciente se a gente esquecer. Então, tem que ter uma sistemática, né? Uma padronização de checagem desses itens. Então, tem toda uma história por trás do checklist. E, de fato, muito da resistência é porque vem a acreditação e fala, tem que fazer checklist. E ninguém entende por quê. Mas o interessante é que, primeiro, eu imagino que cultura de segurança, pelo menos foi comigo, é assim. A partir do momento que você entende, parece que vira uma chave na tua cabeça. Né? Você não consegue mais adotar aquele comportamento inseguro que você fazia antes, porque você já começa a entender como é que as coisas funcionam. E aí o Pierce, num congresso de paciente de alto risco, né, e muito também se falou em paciente cirúrgico de alto risco, perguntaram para ele, falaram, mas o que você acha da resistência dos médicos, né, principalmente, em não fazer o checklist? Ele falou, olha, eu não sou um grande estudioso de qualidade e segurança do paciente, mas eu entendo de paciente de alto risco. Ele falou, eu acho que assim, se o profissional de saúde ele tem um perfeito entendimento da importância do checklist, ou seja, ele entende todo o contexto do checklist, se ele não, ainda assim, ele se recusar a fazer o checklist, para mim fala mais a respeito de caráter do que da ferramenta em si. Porque, de fato, para você fazer um checklist, eu já cronometrei, e na minha instituição são vários passos que a gente checa antes de começar uma cirurgia. Com uma equipe bem treinada, a gente leva 1 minuto e 25 segundos para fazer. Para você se recusar a perder, né? Na verdade, um investimento de 1 minuto e 25 segundos, achar que isso vai fazer a diferença, né, no procedimento anestésico cirúrgico, sendo que o checklist bem aplicado tem o potencial de diminuir em quase 50% a morbimortalidade, desculpa, fala mais realmente a respeito do seu caráter do que da ferramenta em si. Então, eu acho que isso é fato. Realmente, e uma coisa assim que é muito claro que, como você disse, quem vive depois essa nova prática, uma prática segura, quando entra em algum lugar, ou quando vai fazer assistência em algum lugar em que as coisas não são assim, fica escandalizado, porque assim, é como se fosse uma outra realidade. Como assim não acontece isso? Sendo que muitas vezes ele mesmo já foi habituado no passado a trabalhar daquele jeito tradicional, mas depois fica tão óbvio, tão claro, tão assim enraizado a importância de todos esses processos, todas as etapas, que ninguém quer voltar mais atrás. Sim. E a mudança de cultura verdadeira é essa mesmo, né? E exige muito tempo, persistência, existem momentos bons, momentos ruins, mas eu acho que essa parte de transmitir o conceito, o conhecimento para trazer entendimento, e aí a gente conseguir realmente separar o joio do trigo, ou seja, o que é caráter, o que é conhecimento,
E é muito importante, é fundamental, e é um papel da instituição fazer isso também. Sim. Não pode achar que as pessoas vão fazer isso sozinha. Claro que as pessoas também têm responsabilidade sobre o seu desenvolvimento, mas assim, a instituição tem que fazer esse papel, tem que trazer, tem que apoiar, tem que incentivar. E eu fico muito feliz de ter essa apresentação aqui, porque é mais um passo nesse sentido. E tem mesmo, é responsabilidade da instituição e da liderança, porque ainda a gente tem uma formação deficiente, né, em segurança do paciente. Eu, na verdade, assim, eu acho que conheço uma instituição que tem um pouco de segurança do paciente dentro da grade, mas nós, profissionais, somos formados sem esse conhecimento. Então, a gente, de fato, tem que ter esse papel de educar, por incrível que pareça. A nossa formação é o oposto, né? A nossa formação, a gente é forjado para ser infalível, né? Nós somos infalíveis. Nós somos o Marvel, né? Nós somos os super-heróis, mas justamente a realidade é justamente o contrário, né? Então, realmente, quando a gente fala de mudança de cultura, é uma desconstrução do que foi construído errado, né? É difícil, é uma coisa que demanda tempo e demanda esforço mesmo. Bota tempo nisso. Doutora Aline, só para compartilhar um conhecimento, uma vivência mesmo. Meu nome é Aline também, sou gerente de enfermagem da Primavera. E eu, enquanto enfermeira, já me peguei em diversas situações, conseguindo a adesão de outras pessoas da equipe, até mesmo da minha equipe, a partir do momento que eu utilizo a explicação, eu contextualizo, eu uso o conceito para agregar, para justamente fazer as pessoas entenderem que não é mais trabalho, é segurança, é melhorar a nossa prática. E você trazendo esse exemplo, essa semana eu tive um exemplo com um enfermeiro que falou assim, nossa, eu estou tendo dificuldade com uma certa equipe no rodízio de paciente de longa permanência, que é uma prática que a gente faz para higienizar o leito mais rápido e fazer com que a gente não tenha tanta bactéria multiresistente, né, nos leitos, como a cineto, por exemplo. E aí eu perguntei para ele, você sabe? Aí eu falo para eles, a gente precisa mudar o paciente à noite, porque a gestão está pedindo. Aí aquilo, não é porque a gestão está pedindo. Eu perguntei para ele, você sabe por que você está mudando à noite? Você sabe por que a gente faz mudança de longa? E aí ele parou e falou, não sei. Aí eu contextualizei tudo, aí ele, nossa, eu falei, sua equipe sabe por que ela está fazendo isso? Sua equipe sabe a importância disso? E em diversas situações, a gente precisa realmente contextualizar e falar o óbvio, né? Trazer para o outro a consciência do que ele está fazendo e a importância daquilo, para a gente saber realmente com quem a gente deve contar, com quem a gente deve respeitar enquanto profissional, enquanto parceiro, né? E quanto a gente, nós somos um time multi, um time forte, que a gente precisa se fortalecer. E que bom ver, assim, de verdade, pessoas que trazem esse conceito, que trazem essa energia, com certeza vai agregar bastante para a gente. Já pedi a Vivi a aula, e a minha ideia é compartilhar com toda a minha equipe de enfermagem, principalmente a do centro cirúrgico. Muito obrigada. Obrigada por compartilhar, Aline. Você trouxe uma questão interessante, assim, que eu vejo que é muito deficitária na área de saúde, principalmente, comparado com as outras, né, áreas, assim, de indústrias, que a gente ainda faz muito isso que você falou que o enfermeiro estava fazendo, pedagogia, que é o ensino de criança, né, de pediatria, né, de criança. Então, assim, a criança, ela não tem bagagem nenhuma. Então, o que você mandar, você pega e fala, não, mas você vai fazer porque eu estou mandando. E a criança obedece, porque ela não tem uma bagagem para pegar e ficar argumentando com você. Agora, um adulto é um outro estudo, né? Uma outra forma de lidar com o adulto que chama andragogia, que é justamente como você ensina um adulto. O adulto já tem uma bagagem, às vezes o cara já trabalhou em outro hospital, que era feito dessa forma.
Então não adianta você pegar e falar assim, é porque a gestão quer, porque o homem do saco vem. Não, você tem que explicar para ele. O adulto, ele requer que você explique para ele por que ele tem que fazer isso. Ele tem que entender para ele poder aderir. Porque caso contrário, não é assim que funciona, entendeu? Um adulto, ele nunca vai fazer porque ele está sendo mandado, a não ser que seja, né, uma coisa tipo, faz, senão eu vou te mandar embora. Ele vai fazer, mas vai fazer de uma, assim, sem querer. Como eu e o Mara disse aqui, é muito mais difícil ensinar o adulto, com certeza. Criança você manda, né? Doutora Aline, Viviane. Oi. Assim, muito obrigada pela sua aula, assim, por você estar com a gente aqui. Como o doutor Guilherme disse, assim, acho que o que a pandemia trouxe de bom é aproximar conhecimento, aproximar informação, e isso a gente conseguiu, assim, de uma forma muito brilhante. Então, obrigada mesmo. E aí, assim, como o pessoal fala, né, se eu topou, eu chamo de novo. Se a gente puder ter você de novo num evento que a gente está pensando em fazer em abril sobre a segurança do paciente, vai ser, assim, uma alegria. Então, pense com carinho. Eu sei que a sua agenda vai estar bem cheia nessa época, mas se a gente puder estar junto mesmo, vai ser fantástico. Obrigada a todos, obrigada, doutor Guilherme. E aí eu deixo o pessoal fechar aí e fazer outras colocações, se for pertinente. Obrigada mesmo. Tá bom. Obrigada, Vivi. Foi Boa uma honra. noite. Foi um prazer. Oi. Boa noite. Oi, Aline. Meu nome é Larissa, sou a coordenadora do Centro Cirúrgico aí do Primavera. Eu queria agradecer essa live maravilhosa. Foi muito bom, realmente, você acrescentou uma visão que a gente realmente sabe que é verdade sobre a importância do checklist, mas que, infelizmente, a gente vê a equipe não dar importância, né, com relação às complicações que podem acontecer sem a realização desse checklist. Uma pontuação muito importante é, como você falou, né, o comprometimento de todos para realizar esse checklist, visando evitar tantos eventos, né? E com relação a essa questão do evento sentinela, é algo preocupante de não ter ressarcimento, né? Se caso aconteça. Graças a Deus, no hospital, assim, eu não me recordo de nenhum evento grave o suficiente. E espero que estejamos no nível 4, né? Do cuidado, porque minimamente, né? Nível 5 é o que almejamos, né, doutor Guilherme? Mas, assim, o nível 4, eu acho que a gente já está, graças a Deus, porque a gente já faz monitoramento de algumas coisas e o resultado não tem sido ruim lá na instituição. E queria agradecer a parceria sempre, né? Como o doutor Guilherme falou, de Guilherme e Aline, né? Para que a gente consiga cada vez mais melhorar os processos lá dentro. E vamos conquistar a adesão 100% da realização do checklist. Hoje em dia, a gente não tem adesão 100%, infelizmente. Sempre tem algo, assim, ninguém se recusa, ninguém chega a um cúmulo de recusar, mas todos têm uma boa participação, sempre falta alguma coisa. Assim em todo lugar, é um grande desafio. É interessante que o desafio do checklist versus o cansaço, né? O tempo já tá muito, e depois eu vou falar, depois deixar o pessoal encerrar. Mas o cansaço, o fator cansaço, né? É interessante quanto a cirurgia da madrugada, que é a pior cirurgia, que é a pior correria, que às vezes o checklist é deixado de lado, né? Porque não vamos perder tempo com isso aqui, né? Ainda você vê que a coisa não é um conceito, né? Não é uma mudança de verdade de atitude das pessoas ainda. A maior parte realmente vai mudando aos poucos, mas a maioria das pessoas demandam tempo, e aí ainda não é uma coisa medular, uma coisa cultural, realmente é uma coisa de obrigação, né? Aquela pior cirurgia quase sempre é deixada de lado o checklist porque está de madrugada, porque vai perder tempo. E aí, Aline,
Aline Shibano, né? Muitíssimo obrigado. Alguém tem mais alguma consideração a fazer? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? O convite daqui para abril, já voltamos, se Deus quiser, já voltamos aos voos normais. E Aracaju é pertinho de São Paulo, tem praia, viu? Se fosse você, vinha conhecer aqui. Tá bom, tô voltando mesmo. Muito obrigado pela disponibilidade e assim, acrescentou demais para a gente, realmente a aula foi espetacular isso de ser espontâneo, né? Você está aqui porque você quer ajudar as pessoas a crescerem, você quer ajudar os serviços a ficarem melhores e mais seguros. Isso é sensacional, não tenho palavras para agradecer a espontaneidade de poder estar com a gente aqui. Imagina, Guilherme, é um prazer, assim, eu gosto muito, né, do assunto, então, por mim, eu falaria a semana inteira. Mas obrigada pelo convite, foi muito gostoso estar com vocês, obrigada mesmo. Obrigado, e vamos manter contato, que abril já está aí. Tá bom, então. Combinado. Boa noite, gente. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.